Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, na qual eu sempre trago alguns acontecimentos da semana anterior e, baseado nessas informações, tento traçar um perfil da possibilidade de desenvolvimento tanto do índice Bovespa quanto do dólar e também a posição de algumas ações que podem de repente trazer um bom retorno durante a semana que se inicia. E como sempre, se esse assunto te interessa, segura a introdução só um minutinho que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, Ibov, ao que tudo indicava durante toda a semana, caminhava para fechar no negativo, bem próximo daquela nosso intervalo mínimo, né? A nossa faixa ali de referência de suporte, a gente vai ver no gráfico daqui a pouquinho. E na sexta-feira acabou ganhando fôlego e acabou fechando só na sexta-feira com uma alta de 1,56 e com uma leve alta na semana de 0,29%. Dólar puxando forte, até porque a moeda tem se valorizado bastante, não só no ambiente interno aqui no Brasil, como também, de uma forma geral, no mundo inteiro. Então, não era de se esperar outra coisa, a não ser que o dólar conseguisse se segurar em cima daqueles valores ali. Dentro das principais notícias, como a gente sempre acompanha, entrada de capital estrangeiro continuou forte em junho, fechando aos mesmos patamares do mês de maio, né? Superando tanto a entrada de capital do mês de abril, maio, março e fevereiro, só ficando atrás na realidade do mês de janeiro, né? A posição preferencial dos estrangeiros ainda é comprada, né? Em relação a valores financeiros. Como sempre, então, teoricamente, o mercado ainda continua acreditando que há uma boa possibilidade de evolução do nosso índice brasileiro. Dentro de algumas notícias que acabaram movimentando bem o mercado, tivemos a oferta da BR Distribuidora na B3, e na qual ela deve atrair cerca de 60 mil investidores de uma forma geral, fora os investidores institucionais, né? Lembrando que já há algum tempo eu havia falado sobre essa possibilidade, vamos dizer assim, e que a Petrobras estava, né, com tudo apontando que ela venderia ainda durante esse primeiro semestre a sua participação, né, finalizaria na realidade sua participação na BR Distribuidora, e o fator que eu achava que era um fator primordial para que isso acontecesse era que as ações da BRDT, né, BR Distribuidora, acabassem retornando próximos aos valores pré-pandemia. E não deu outra, né? Voltou a bater ali na faixa dos 27, 28 reais. Automaticamente, o movimento de venda das ações foi coordenado e aí está. Segundo algumas fontes do mercado, né? Houve já a cerimônia inicial, né? Foi transmitida para a internet, na qual o seu Wilson Ferreira, que atualmente é o atual presidente da BR Distribuidora, lembrando que ele era presidente da Eletrobras, né? Na qual deu início ao processo de ações de venda dos 37% de capital ainda restantes na Petrobras. Um valor aproximado de 436 mil ações que devem render a estatal, né? No caso a Petrobras, ou Petro 3, Petro 4, né? Cerca de 11,4 bilhões. Segundo o executivo, a operação BR marca o primeiro processo de privatização via mercado de capitais, em uma cerimônia curta na qual ele destacou que a BR passa
a ter 2 mil investidores institucionais e mais de 60 mil investidores individuais. Ele lembrou que os mais de 11 bilhões apresentam cerca de 1/3 de todas as operações de follow-on já feitas na Bolsa, segundo a Bloomberg, a maior venda de ações da América Latina neste ano, comparável às reais, né, em ofertas da Redditor, BB Seguridade em 2013 e Banco do Brasil em 2010. Bom, como sempre eu disse, eu acho um fato extremamente positivo, né? Essa venda da participação deve descolar um valor, vamos dizer assim, da BR Distribuidora que era não visto pelos investidores e atrair uma série de outros investidores que tinham uma certa ressalva, né, que algumas empresas têm, de investir em empresas que têm algum braço ou alguma posição liderada por empresas ligadas diretamente ao governo. Seguindo com as nossas informações públicas de resultados e informações trimestrais, continuamos com informações trimestrais de Camil e temos ainda pagando, vamos dizer assim, lá seus dividendos e juros, a Blau 3, a Coelba e suas subsidiárias, eu coloquei só ela aqui para não ficar muita coisa, mas todas elas estão ligadas à rede de energia, Marco Polo também, Magazine Luiza, Rap Vida, ISA-CETIP e Eletrobras, né? Eletrobras nesse caso aqui não é Elet3, é a par, tá? A Eletropar. Todas as empresas citadas aqui, elas estão ainda com Datacom em aberto, ou seja, a partir do dia 5, ou seja, segunda-feira agora, você ainda consegue pegar, né? Caso você seja acionista e estivesse pensando em aumentar um pouquinho a posição, ainda dá para você pegar mais um pedacinho desse dividendo ou juro seu capital próprio. Da mesma forma que eu não acho, né, saudável você comprar simplesmente essas ações, simplesmente para pegar esse dividendo, até porque esse valor será descontado logo em seguida, após o fechamento da Datacom, na qual as ações passam a ser distribuídas como ex-dividendo, ou seja, sem direito ao receber esse dividendo que estará sendo pago nas posteriores datas. Antes de falar das empresas, para nós ficarmos de olho, vamos dar uma olhada no gráfico, vamos ver o que nós podemos ter de movimentação de dólar em índice para a nossa semana. Bom, o Ibov, como a gente viu, né, vindo uma semana no movimento total de queda, na sexta-feira, alta de 1,56. Chegou a fazer uma mínima em 125.666, né? Uma máxima em 127.672 e fechamento em 127.621, bem próximo da máxima, né? Chegou, né, no intraday, para todos os efeitos aqui na quinta-feira, ele chegou a perder aquela nossa área de suporte, né, mas acabou não fechando, que não configura para todos os efeitos perda da área, né, perda só se dá ao momento que ele perde aqui a nossa faixa de referência, né, no caso aqui que seria a nossa faixa de referência de suporte, e abre no dia seguinte e perde esse valor por completo. Não foi o que aconteceu, então para todos os efeitos ele não o nosso Ibov ainda se segurou no suporte. Olhando para o semanal, né, como a gente pode ver, chegou, bateu, voltou e no semanal fechou com uma leve alta de 0,29%. Inicialmente não cancelou, né, os candles anteriores, né, e também não disse que não tem possibilidade de subir. Por quê? Todos os candles que nós temos aqui são candles de dúvida e acabou tendo um candle de dúvida, seria um pequeno martelo, né? Como o pessoal que gosta de grafismo poderia dizer, né? Um pequeno martelo azul apontando para cima. Então, para mim, continua ainda esse ponto de definição. Enquanto continuar em cima da nossa faixa aqui, continua a tendência de alta, né? A meu ver, como eu falei, só desconfigura a tendência de baixo depois que ele cair aqui abaixo dos 123, 122 mil pontos, que perder esse segundo ponto de suporte. Por enquanto, continua normal. Voltando aqui para o nosso gráfico diário rapidamente. O que nós temos? Bom, dando ajuste para todos os efeitos no diário, ele começando a apontar, né, aqui pelo MACD, uma possibilidade de começar a ganhar volume de novo na compra, né, revertendo o volume de venda. Do nosso amiguinho aqui, tendência. Volume na sexta-feira foi um volume bem fraco, né? Até de certa forma eu acho que já
pensando no feriado, vamos de 5 de julho agora, né? Lembrando que amanhã não tem mercado, né? Ou melhor, hoje, né? Para todos os efeitos, não tem mercado nos Estados Unidos. Volume abaixo, né? Ao contrário dos últimos 2 dias de volume de venda que foi dentro das médias, mas nada mudou. Detalhe, né? Para ficar atento é o quê? Olhando aqui para as bandas de Bollinger, ele voltou e bateu e fechou justamente na porção central da banda. Seria um primeiro teste, vamos dizer assim, né? Da média móvel de 20 das bandas de Bollinger, né? E iniciou um processo de afunilamento. O que significa isso? As bandas vão se apertar e em um determinado momento ele vai escolher um lado. Olhando para o diário no estocástico, vindo uma tendência de baixa, cruzou de baixo para cima, a média rápida, apontando compra na sexta-feira. Mas nada que dê para levar muito em consideração. Nesse caso, é mais louvável a gente olhar no semanal como é que está essa brincadeira. Olhando o semanal, tendência continua na parte de cima, né? Tocou a parte de cima, saiu e voltou, ainda tranquilo. O volume já no semanal foi dentro, né? Um pouquinho abaixo, mas dentro das expectativas. Estocástico saiu um pouquinho da região de sobrecomprado, né? Voltando um pouquinho para esse ponto. Eu acho que ainda tem espaço, de repente, para recolher ou para recuar um pouquinho até esse ponto aqui de baixo, né? Que não desconfiguraria de forma alguma um movimento de alta que começou lá para todos os efeitos nos 93, 94 mil pontos, sem grande diferença. Olhando o teste, cruzou para baixo no ABV, já bateu para cima, encostou na média móvel de novo. Vamos ver se ele volta a ganhar força e, de repente, dependendo do movimento dessa semana, e principalmente aquele negócio chamado de questão, né, ou movimento político durante a semana, se ninguém atrapalhar, pode ser que ele volte a operar ali por volta dos 129 a 131 mil pontos, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há uma possibilidade. O momento, para todos os efeitos, aponta para baixo, né? Que diria uma correção um pouco maior, porém é um último. O ABV apontando para cima, estocástico num movimento de retorno para cima também, sem muita diferença. MACD ainda na porção superior e volume ainda conjunto com o nossa amiga Band Bollinger ainda na parte de cima, nada demais. Olhando para o dólar, vamos começar pelo gráfico de ajuste aqui. Dólar na parte de baixo, vem perdendo, voltou a testar essa região aqui, ó, que a gente já conhece, né? Que era uma região que era complicadíssima para o dólar perder, ele acabou perdendo na semana uma vez só. Vamos colocar no diário aqui só para a gente ver o que aconteceu, ó. Perdeu, desabou, chegou a ser negociado aqui na mínima, né? Em 4.908, né? Depois ganhou força, como eu falei, não é só aqui, tá? Esse movimento é geral. Se você for olhar, né, o gráfico de dólar, né, de uma forma geral, o dólar no mundo, ele estava sendo negociado em torno de 89 mil pontos e está sendo negociado em torno de 92 mil pontos. Então significa que o dólar voltou a ganhar força nas últimas semanas. Voltou para testar essa região aqui, né? Está dentro da região para todos os efeitos. Testando agora o que era suporte virou resistência, né? Testando a resistência. Vamos ver. Pode ser que haja um movimento de correção maior ainda, ele volte a testar esse valor aqui em torno de 5,17 até os 5,20, ou dependendo da movimentação lá fora, valorização ou não da moeda americana, né? Pode ser que ele acabe retornando e voltando para baixo dos R$5. Porém, eu acho que ele vai ficar passeando aqui entre R$5 e R$4,90. Não vejo muita variação, pelo menos por enquanto não. DIs, dando uma olhada rápida. DIs ganharam força, fechou no movimento assim, de indefinição, DI 23. DI 25 também é a mesma coisa, momento de definição, depois de 2 dias de alta forte, né, do DI.
quase que recuperando toda a perda da semana, mas ela fechou com queda na sexta-feira. Hoje espero um mercado bem estranho, né? Com pouco volume provavelmente, né? E de negociação, até por conta do feriado americano, né? Vamos ver como é que vai ficar. Mas não devemos ter muita novidade, se depender principalmente do ambiente externo. Voltando para as nossas ações ou empresas para nós ficarmos de olho durante a semana, o que nós temos? Eco Rodovias, Itaú, Itube, 4, Gol, Cielo, e depois de pensar muito, pensar e repensar pelas possibilidades de fortes emoções desse papel, eu acabei incluindo aqui a IRBR. Bom, Eco Rodovias, ela abriu na semana passada em 11,93, fez uma máxima em 12,06, uma mínima em 11,62, fechou em 11,66 com uma queda de 1,85. Graficamente olhando, o que nós temos? Bom, região de entrada está aqui marcado. Ah, mas não era para estar aqui? Não. A região de entrada, como eu falei, é para te ficar de olho. Não significa que já dá que seria uma possibilidade de entrada já na segunda-feira. Faixa de entrada para mim está aqui, entre 11,02 e... não está dando para mim ver. Vamos ver aqui se a gente chega para trás um pouquinho. Entre 11,02, imagino que deve dar 10,50 mais ou menos. Seria a faixa de entrada. E a faixa de stop loss, né, ficaria aqui na faixa dos 9,88. Ou seja, não é um papel que está com uma entrada, vamos dizer assim, para momento, né, se fosse o caso, desde que você olhe, ache interessante, realmente concorde, né, com a análise, até porque isso aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos, mas o ponto, a meu ver, de uma possível operação estaria aqui a partir de R$ 11,02. Continuando, Gol abriu em 23,78, máxima em 24,11, mínima em 22,48, fechou em 23,45 com 2,29% de perda. Essa aqui me deixa com pena por causa dos acionistas da Maio, principalmente, né? Que acabaram recebendo um papel nessa faixa aqui de R$ 27,00 na operação que foi feita, vamos dizer assim, de incorporação das ações, né? Mesma situação. Faixa de entrada entre 22 e 27, possível, né? Claro, como sempre. E 21,65. Stop loss em 20,92, né? Como sempre, né? Perdendo esse valor aqui, fechando abaixo dele, né? Não é só tocar no valor. Por isso que é uma posição para todos os efeitos. Para todo efeito é aguardar e ver qual movimento que o papel vai fazer. YouTube 4. R$29,67 a R$29,18, até para ampliar um pouquinho mais, né? Isso aqui pode colocar de R$29,67 a R$29,05 até. Loja 27,63 daria deixa eu ver aqui, pressionado pela faixa central, como sempre uma base de 5%, 5,5%, né? A situação, o movimento que ele fez aqui é muito parecido, inclusive, né, com o movimento da sexta-feira do próprio Ibov. Então, a mesma situação, esse aqui já está bem mais próximo de uma possível entrada, caso você operacionalmente olhe e veja que faz sentido, segundo o teu operacional, tua forma de operar, o teu setup, vale apenas vale a possibilidade de uma entrada, né? Cielo
Esse 24 aqui tá errado, tá? Logo avisando, não tem nada a ver isso aqui. Acabou ficando, né? Não saiu do gráfico. Abriu em 366, fez uma máxima em 368, despencou a 355, fechou a 363 com queda de 1,09%. Mesma situação. Faixa de possível entrada entre 3,54 e 3,45, né? Loss na base de 3,29, como sempre dando uma base de 5% mais ou menos, né? É uma história, é aguardar a semana, ver como é que o papel vai se movimentar, né? Ele está testando, voltou para testar esse fundo aqui, né? Para todos os efeitos, ó. O papel voltou para testar essa região de fundo aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Apesar de no MACD ele já está mostrando, né, voltando aparentemente a força de compra no papel, mas vamos ver, vamos esperar a semana ver o que vai acontecer. E por último, e não menos importante, né, essa aqui que dá um frio na barriga de muita gente, esse papel, odiado por muitos, amado também, talvez por a mesma quantidade de pessoas, nossa famosa IRBR, né? Que a gente já falou sobre ela, mesma coisa. Há um detalhe que eu esqueci de falar sobre a Cielo, né? Rapidamente, só para relembrar, né? O Cielo a gente tinha dado uma entrada inicial dela aqui nessa faixa de valores aqui, né? Ela chegou a dar a primeira saída com 25%, né? Onde estava programado, esticou, chegou a bater em 4,43 e agora está voltando e devolvendo o movimento todo, voltando novamente para o ponto de entrada, né? Ou seja, como eu falei, subiu bastante, está voltando. Lembrando que pelos próximos dias nós temos dados, se eu não me engano, para o meado do mês agora ou para o final desse mês agora, se eu não estou enganado, depois eu posso até confirmar e colocar certinho, nós temos a divulgação do terceiro trimestre da Cielo. Voltando para a IRBR. IRBR, para todos os efeitos, está dentro, teoricamente, né, a meu ver, dentro de um ponto de entrada entre esses 5,72 e 5,66. Durante a semana, ela abriu a R$6, segurou nos R$6, afundou, desabou, perdeu esses R$6 aqui, que era um valor para todos os efeitos que ela vinha segurando como referência de suporte há muito tempo, né? O papel, assim, foi bem castigado para baixo, chegou a fazer uma mínima em 5,68, fechou a 5,72 com uma queda de 4,51. Bom, olhando graficamente, o papel está bem em cima de um ponto de entrada, entre 5,75 e 5,66, né? E o grande problema desse papel nessa posição aqui, qual é? Vamos lá. Eu coloquei a posição que seria teoricamente, vamos dizer assim, do desisto, né? Aqui nos 5,45. Por quê? Porque olha só o que acontece. Ó. Vamos pegar esse papel no diário. Ó. O pior momento... Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. O pior momento do papel que eu tenho, que foi justamente em setembro, né? De 2020, posso até reajustar até um pouquinho mais, ó. Foi na mínima em 5, vou puxar um pouquinho mais, vou colocar aqui, ó. Foi nessa mínima aqui, ó, 5,39. Se eu pegar pela faixa intermediária, ó lá, tá dando, tá bom, uma média de menos de 5,5%, né? Isso aqui seria a mínima do papel. Por quê? Se esse papel perder esse patamar aqui, ele não tem referência. Por quê? Se a gente olhar, ó, nem na queda, olha só que loucura, ó. Nem na queda do papel lá em março, ó, vamos ver aqui, a pior data que eu tenho desse papel. Aqui, ó, 19 de março. Que foi no auge da pandemia, né? Esse papel chegou a ser negociado nesses valores, né? Tudo, e 19 de março já se sabia de todo o problema que tinha acontecido na administração, escândalo, com aquele relatório da esquadra, aquela brincadeira toda. Então, como eu falei,
ele perdendo essa referência, ele perde completamente a referência, você fica sem ter uma referência de ponto para o papel, até onde ele poderia afundar se ele perder daí em diante. Então, como eu falei, muito cuidado, não é um papel fácil de operar, tá? É um papel que tem um grau de volatilidade muito grande, tá? Que da mesma forma que de um dia para o outro ele ganha 10, 12, 15, 20%, né? E como pode acontecer em 2, 3 dias, como aconteceu aqui, ó, só para tirar como referência, ó. O papel aqui, ele abriu, né, vamos dizer assim, chegou a fazer uma mínima aqui em 6,34, né? E num espaço de 2 candles chegou a ganhar aqui, ó, quase 9%, literalmente. E depois o que fez? Devolveu de quase que uma pancada só o movimento inteiro. Então tem que ter muito cuidado, não é um papel fácil de operar. Tem que conhecer muito bem as características dele e os momentos de entrada. Com isso, encerramos as empresas para ficar de olho essa semana. Continuando, semana anterior, semana que foi a derradeira, né? Todos os papéis fechando para todos os efeitos no negativo. Tem uma observação em cima aqui do... Não, volta. Você está indo para onde, rapaz? Tem uma observação para ser feita aqui em cima do... Acabei clicando em cima do Banco do Brasil, né? Mas a gente já olha já. TIM, vamos dar uma olhada no que aconteceu, né? TIM S3. Estava aqui a referência, ponto de entrada seria entre 11,85 e 11,46, né? Stop estaria apertado aqui em 11,16, para todo efeito. O papel se segurou, fechou no negativo, mas ainda não desconfigurou para todos os efeitos, né? O ponto de entrada. Ainda está inclusive dentro do ponto de entrada. Então, por enquanto, para quem tem estômago forte, segue o jogo. Sabesp. Mesma situação. Continua, segue, está dentro ainda para todos os efeitos da região de entrada. Banco do Brasil, como eu falei que foi o caso à parte, né? É o BBAS3. O que aconteceu? Ele não chegou a dar o ponto de entrada, né? É que ele, para todo efeito, para quem está olhando, né? Esperando, porque o papel, ver se o papel retorna para essa região aqui de 30, 38 e 29. Inclusive, eu estou esperando que se o papel retornar para esses valores aqui, comprar mais um pedaço para colocar na carteira, né? Vem que ele está num ponto muito importante, que é justamente aqui nesse gap, né? Vamos ver o que ele pode fazer. Pode ser que ele venha para bater aqui, fechar esse gap e retornar, né? É isso que eu estou esperando que aconteça. CPFL, energia. Mesma situação. Nem foi, nem voltou. Continua aqui para todos os efeitos dentro do nosso setup. Está dentro da região de entrada ainda para todos os efeitos. Nada feito. A operação continua, mesma coisa, sem nada a declarar. E a Telefônica? Situação um pouco mais complicada, né? Chegou a perder, veio bem, voltou, fechou literalmente no 0 a 0, né? Com alta de 0,82 no dia 2, sexta-feira, né? Mas para todos os efeitos ainda continua valendo a operação. Ou seja, apesar das operações estarem com valor negativo por enquanto, mas não desconfigurou para todos os efeitos nenhum dos setups até agora, a ponto de justificar o abandono dele. Olhando para o nosso amigo e para as últimas notícias, nós temos onde estará o Bitcoin no final deste ano. Eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Segundo alguns analistas, né, a recente volatilidade do mercado deixou até mesmo os mais crentes da pergunta qual seria o destino do Bitcoin em 2022. Volatilidade não, né? Queda mesmo, esquece. Volatilidade é quando o papel começa a arriscar muito, que não é o caso. Ele caiu lá dos seus 60 mil, está nessa faixa aqui de 30, 31, 32, 33, 34, 35, volta,
cai, perde os 30 mil, ganha os 30 mil de novo, né? Para mim, por enquanto, não dá para chutar nada, né? Agora, acho muito difícil, né? A não ser que tenha algo muito bom acontecendo para as moedas digitais, para ele realmente conseguir vencer, né, o número psicológico, vamos colocar assim, que são dos 40 mil dólares. Enquanto, para mim, ele não conseguir vencer e se sustentar esse valor dos 40 mil dólares, não adianta que ele não vai conseguir ir para muito lugar, não. Vai ficar andando de lado aí, riscando entre 30 e 35 mil dólares. Inclusive, no momento, né, no momento que eu estou gravando aqui para gente, ele está cotado, o Bitcoin futuro, em 34.430, né, com uma alta de 3,75% em relação às últimas 24 horas. Nada, mas nada que dê para se animar. E, como sempre, as notícias para o Bitcoin atualmente não têm sido muito positivas, né? A Europa precisa regular as criptomoedas o mais rápido possível, afirma governador, né? Está escrito aqui errado, né? Governador do Banco da França, é ótimo, né? Mas é do jeito que está a notícia, eu vou ler do jeito que está. Bom, segundo, o presidente do Banco Central francês alertou que a soberania monetária da Europa enfrentará tempos difíceis se a União Europeia não regulamentar as criptomoedas. A mesma história de sempre. Eu estou falando que isso vai acontecer em algum momento, mais rápido ou não, mais doloroso para as criptomoedas ou não. Eu vou ser bem sincero, preferi que a pancada viesse de uma vez só, que aí pelo menos todo mundo já ficava sabendo do que estava acontecendo. Se é para infartar, que seja fulminante. Na conferência financial anual em Paris, o governador do Banco Central francês, François Villeroy, afirmou que a União Europeia precisa construir uma estrutura regulatória em torno das criptomoedas para preservar o seu domínio financeiro. O banqueiro, portanto, destacou que o desempenho internacional do euro também estará ameaçado se a União Europeia não intensificar as mudanças regulatórias. Ou seja, mais uma vez, o sinal amarelo acendendo para as criptomoedas. Dentro das notícias aqui do nosso ambiente, vamos dizer assim, dentro de casa, né, vamos colocar assim, minha casa em especial, Rio de Janeiro, pesquisa de 84% das empresas abertas no Rio de Janeiro são MEI, né, isso segundo a Agência Brasil. Pesquisa feita pelo Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa do Estado do Rio de Janeiro, Sebrae Rio, mostra que os 5 primeiros meses deste ano, 84% das empresas abertas no território fluminense são microempresas individuais, ou seja, MEI, o que equivale a 92,244 novos negócios. Em um primeiro passo para a formalização do negócio, disse a Agência Brasil, o analista da Sebrae, Eduardo Zen. De acordo com o analista, é bem fácil uma pessoa abrir um negócio com o MEI ou formalizar sua empresa de forma mais barata. A abertura do MEI é feita pelo portal do empreendedor do próprio site. Ele cria o cadastro e em poucos minutos, para todos os efeitos, ele já tem, né, a empresa dele montada. Dentro dos segmentos, né, segundo ele, só para pontuar bem isso, né, os segmentos na qual mais apresentaram, né, números de negócios correspondentes foram segmentos de alimentação fora do lar, né, fast food, seguido de logística e transporte, construção civil, moda e beleza. É o que acontece. A dificuldade, muitas vezes, de se conseguir um emprego formal com carteira e que realmente pague, né, ao funcionário. Não que eu seja adepto, né, de carteira assinada, eu sou bem sincero, eu particularmente não gosto desse modelo de carteira assinada que é utilizado aqui no Brasil, nesse negócio, tem uma carteira assinada para ter uma garantia. Putz, né, eu não acho... Eu acho um modelo muito velho, muito arcaico, tinha muito que melhorar em relação a isso, principalmente porque os dois lados perdem. Você que é empregado perde porque você poderia ganhar um salário melhor se as tributações
e as tarifas que o empregador paga, e o empregador poderia ter uma vida muito mais tranquila se a lei não pesasse tanto sobre ele, né? Isso eu estou falando do pessoal que trabalha de forma correta, porque quem quer trabalhar de forma errada trabalha com qualquer sistema, não tem esse negócio. Para fechar nosso vídeo, principais criptomoedas hoje. Bitcoin hoje em 34.478, a semana passada 34.454, movimentação quase zero. Ethereum hoje 2.265, semana passada 1.920, andou um pouquinho. Tether 1.000, literalmente a mesma coisa, né? Parece que virou quase que uma Xerox. Se espera 2 segundos para poder tirar o print, teria dado 0 a 0. Binance, 287 na semana passada, hoje 300, também literalmente no 0 a 0. E a Cardano, que todo mundo dizia que ia ser a grande, né, moeda para os próximos dias, semana passada 1,31, essa semana 1,42, sem grandes alterações. Bom, meus amigos, como sempre, né? É isso que nós temos inicialmente para a semana. Muita prudência. Lembrando mais uma vez, hoje é feriado nos Estados Unidos, então é possível que o mercado brasileiro, vamos dizer assim, acabe trabalhando hoje muito travado, ou pode ser que, dependendo do ambiente interno, né, as notícias principalmente acabem movimentando ele, ou algum institucional nacional aproveite, né, que o capital, ou pelo menos as operações estrangeiras, vão estar literalmente, vamos assim, paralisadas no dia de hoje para tentar movimentar alguma coisa ou traçar um rumo um pouco diferente para o mercado durante essa segunda-feira. Então, principalmente, muito cuidado, principalmente na abertura do mercado, tá? E se você está chegando no nosso canal pela primeira vez e caiu aqui de paraquedas, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like ou seu dislike, também não tem problema. Mas, por favor, deixe nos comentários o que você não gostou dos nossos vídeos. Se gostou, é claro, compartilhe para que mais pessoas cheguem ao nosso canal. Como sempre, eu peço, né? Pedir a gente pede, nunca é demais. Tentando chegar aos 300 inscritos, mas está complicado. 1000 nem sonho, mas vamos lá. Como sempre, um muito obrigado a todos, um bom dia e bons investimentos.